e eu trouxe para vocês 5 passos simples para que você consiga distinguir o que é uma úlcera venosa e uma úlcera arterial só pela sua avaliação visual. Olá, seja bem-vindo ao quadro Pega Bizu. Eu sou o enfermeiro Rodrigo Inácio e te ajudo a ser um profissional de excelência no tratamento de feridas. No quadro de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre a avaliação de úlceras em membros inferiores. Membros inferiores, nós temos diversas úlceras, né? Temos úlceras diabéticas, nós temos úlceras hipertensivas, úlceras falciformes e temos a grande gama de úlcera que 80% gira em torno das venosas e 20 ou 10, 15% arterial. É muito importante que você entenda como diferenciar uma da outra e eu trouxe para vocês 5 passos simples para que você consiga distinguir o que é uma úlcera venosa e uma úlcera arterial só pela sua avaliação visual, tá? Tem toda a competência clínica, mas só de bater o olho você vai falar assim, opa, suspeito que seja uma úlcera arterial ou suspeito que seja uma úlcera venosa. Antes de iniciarmos e de falarmos disso, é importante a gente lembrar que a causa da úlcera arterial é uma oclusão arterial, há um dano no vaso que vai formar um trombo. A causa, né, que uma das causas da oclusão arterial é trombo, né, algum coágulo que se desloca e oclui, ou o êmbolo, né, uma embolia gordurosa, por exemplo, tá? E a causa da úlcera venosa são danos dentro das vênulas, né? Lá dentro das veias existem válvulazinhas que se fecham e impedem que o sangue reflua. O sangue ele desce, ele está lá embaixo, desce pela artéria e para voltar ele precisa da nossa panturrilha, que é o nosso segundo coração, para ele bombear o sangue e subir. Se essa panturrilha ela estiver doente, né, ela estiver inativa, ela não vai fazer essa contração e as válvulas jogarem para cima, o que pode acontecer também. Mas geralmente é uma causa idiopática que ainda ninguém sabe, essas válvulas elas ficam doentes e elas se afastam. Então, ao invés do sangue vir e bater na válvula, ele vai refluir e vai fazer edema até romper a pele e gerar ali no seu máximo, né, no extremo da insuficiência venosa, uma úlcera venosa. Mas, Rodrigo, qual a primeira coisa que te chama a atenção quando você avalia um paciente com uma úlcera na perna? A gente vai ter características, né? Uma delas é o tamanho, né? Geralmente, tá? Não é uma regra, geralmente a úlcera venosa ela é maior que a úlcera arterial. Por quê? Essa úlcera venosa, ela não acontece num pontinho específico. Ela vai se alastrando porque há um edema muito grande, há uma distensão daquela pele, há uma destruição celular maior do que na arterial. Na arterial, por que ela é menorzinha, é tão pequeno? Geralmente é a partir de onde houve a obstrução. Se eu tenho uma úlcera aqui, eu penso que a oclusão é acima dela, é antes dela, porque o sangue ele chega através da artéria até o pé e ele volta pela veia. Se eu não tenho suprimento sanguíneo para baixo, eu entendo que se eu tenho uma úlcera aqui, a minha oclusão é antes. Então, geralmente, a úlcera arterial ela é pequena e a úlcera venosa é grande, é extensa, muito extensa. Uma outra coisa que eu consigo logo identificar se é uma úlcera venosa ou arterial é exudato.
Vamos pensar mais uma vez, né, na causa do problema. Quando tem um aumento de retenção de líquido no terço distal, no terço inferior distal, que é o caso da venosa, e há uma dilatação da parede do vaso, há um extravasamento de líquidos, às vezes rico em ferro, que faz a deposição lá na pele e tem a dermatite ocre. Esse edema, ele faz o quê? Um exudato em grande quantidade, grande volume. Porque tem muito líquido, tem líquido no interstício, né? No terceiro espaço que nós falamos. Então há um edema, você vai pressionar aquela pele e vai fazer um cacifo. Vai ter uma depressão. Então, úlcera venosa tem grande quantidade de exudato, porque há um descontrole desse edema. Aquela veia está afastada, as vênulas estão afastadas, o sangue ele reflui, fica represado lá embaixo, dilata a parede da veia, há extravasamento do líquido pela parede dos vasos, vai para o interstício, até que extravasa pela ruptura da pele, que é a ferida. Já na lesão arterial, às vezes é até ausente, mas pode ser que ele seja pequeno, se tiver um processo inflamatório ou infeccioso associado. Mas geralmente é uma úlcera com leito seco, isquêmico, por obstrução. Quando há uma isquemia, o que acontece? Reduz fluxo sanguíneo, morte celular, necrose. A necrose ela é seca. Geralmente o leito da úlcera arterial é seco e a venosa, aquela granulação exuberante, porque tem muita umidade. Muita umidade. Acabei de dizer também, né, nós podemos diferenciar através do edema. Na úlcera venosa, há muito edema. Há muito líquido no interstício, então o edema é grande, né? Vamos lembrar do cacifo, aquela depressão, quando você coloca o seu dedinho ali, finge que isso aqui é um dedo, tá? Tá ali, há uma depressão, quando você tira fica o cacifo, né? Edema. Então, úlcera venosa, muito edema. Geralmente não tem edema, não há. Mas, Rodrigo, e se tiver um componente misto, aí sim, vai ter um edema associado a uma lesão isquêmica. Ou você vai ter um cacifo, um edema grande e não vai ter pulso, que a gente já vai chegar lá daqui a pouco. Uma outra característica que é muito clássica da lesão arterial é a dor. E nós precisamos estar atento à dor. Vou dar um exemplo, tá? A gente não pode achar que o paciente não está sentindo dor e falar que ele não tem dor. Se ele está te dizendo que ele tem dor 7, é subjetivo. Por mais que ele não esteja chorando como você ia estar chorando, ele não quer dizer que ele tem dor 7. Às vezes o limiar de dor dele é muito maior do que o seu. E ele tem muita dor. Essa dor faz ele claudicar, faz ele mancar. Ele tem uma claudicação intermitente. Ele anda, quando ele pisa, dói. Uma outra coisa que é clássica, tá? Quando você eleva o membro desse paciente, ele sente dor, porque está forçando, né, aquela... Na venosa, há um alívio do peso das pernas. Então, a dor é muito maior na arterial do que nas venosas. Mas, Rodrigo, eu tenho uma paciente que ela tem úlcera venosa e sente muita dor. Sim, provavelmente o leito dessa lesão está contaminado. O leito contaminado, uma inflamação, ela faz o quê? Qual é a característica da flogose, do flogismo? Hiperemia, edema, calor,
dor. Então o paciente vai ter dor por causa do processo inflamatório. E pulso. Meu Deus do céu. Não avalie um membro inferior sem avaliar pulso. Sempre palpe pulso. Eu já fui chamado para poder avaliar paciente com lesão em membro inferior e a primeira coisa que eu cheguei foi verificar que o paciente não tinha pulso. E aí perguntaram, e aí, o que a gente coloca de cobertura aqui? Nesse momento, gaze, encaminha ele para o vascular que ele está com uma oclusão arterial. Então, não tem pulso. Ou o pulso é fino. O que eu faço, Rodrigo, se eu me deparo com isso? Encaminho para o vascular. Encaminho para o vascular. Você pode fazer, se você tiver em mãos um Doppler, você pode também aferir o ITB desse paciente, que é um índice tornozelo-braquial. E esse índice, se ele tiver abaixo de 0,5, é gravíssima a oclusão. Então, tu vai mandar ele embora. Eu não vou falar do ITB agora, senão é uma outra aula. Eu gravo um vídeo depois para vocês sobre isso. E aqui tem pulso. Tem pulso. Pulso presente. Positivo. Positivo. Temos pulso. Características simples que vão te fazer diferenciar na prática o que é uma lesão arterial e o que é uma lesão venosa. Mas não se esqueça, você pode se deparar com uma lesão mista que é muito complicado de tratar. Se você gostou desse material e você quer compartilhar, comentar, fique à vontade, nos siga, faça o nosso conteúdo chegar a mais pessoas e que a gente consiga ajudar mais profissionais da enfermagem a serem excelentes no tratamento de feridas. Muito obrigado!